Olá, meu querido, minha querida irmã. Deus te abençoe grandemente, imensamente. Seja muito bem-vindo aqui. Mais um programa Não Temas, esses podcasts que desejo e oro a Deus de todo o meu coração. Peço que sejam de edificação para a sua vida, que inspire a sua vida, que te fortaleça, que confortem seu coração e principalmente te motive a você estar mais perto, buscar a presença de Deus, de buscar ao Senhor, de você ter tempo com Deus, de você voltar aos caminhos do Senhor na sua vida. Não tem coisa mais maravilhosa, não tem maior honra nessa vida, não tem maior tesouro que você buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça em todas as suas decisões, em todas as suas escolhas, em tudo aquilo que você deve fazer. Aqui quem fala para você, seu servidor e amigo Alberto Conte, muito contente, muito agradecido a Deus por ter esse privilégio, essa oportunidade de poder me comunicar com você. Esse programa se chama Ele Será Chamado o Príncipe da Paz, e nós vamos falar desse conceito, algo tão procurado nos dias de hoje. A paz do espírito, a paz interior, a paz exterior é muito buscada e procurada nos dias de hoje, e é como uma raridade, é um tesouro preciado, tão difícil de acontecer na vida de um ser humano. A maioria das pessoas, independente de sua religião, independente de sua cor, de sua crença, de sua raça, da sua fé, todos buscamos o mesmo, todos buscamos a paz, todos desejamos ter segurança nessa terra, todos desejamos viver em paz, ter bem-estar e poder viver em harmonia, ter tolerância uns com os outros, mas isso não é a realidade. O professor de antropologia da Universidade de Finlândia, ele falou que o ser humano não foi feito para guerrear. Ele não foi feito para estar provocando guerras, para estar se destruindo, se matando uns aos outros. Ninguém deseja isso. Todos nós temos dentro de nós, na nossa consciência, fomos programados para viver em paz uns com os outros. Mas não é o que acontece. Então quero te falar sobre a paz que a Bíblia fala. A Bíblia fala desde o Gênesis até o Apocalipse sobre o conceito da paz. Deus é o Deus da nossa paz. Deus é o nosso Jeová Shalom. E nesse estudo estamos estudando um dos nomes de Jesus, um dos atributos de Jesus. Ele está baseado nos textos, na profecia de Isaías, que ele dizia que um menino nos nasceu, filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É um dos nomes de Jesus que nós encontramos nas Escrituras, tão maravilhosos, tão necessários para o tempo que nós estamos vivendo, os tempos tão turbulentos, de guerras e tanto dor e sofrimento acontecendo ao nosso redor. Jesus continua sendo o nosso príncipe de paz. E eu quero falar sobre a paz com esse conceito, sobre o príncipe da paz, e falar sobre a paz espiritual, sobre essa paz tão anelada, tão desejada pela humanidade, e tão impossível, praticamente parece uma utopia poder obter essa paz. Falando sobre paz, eu preciso ser realista contigo e não estar enganando, nem iludindo, nem dando uma falsa esperança de coisas que não vão acontecer. Então, por isso, eu vou te começar dando a você a má notícia. A notícia ruim primeiro. No mundo atual em que vivemos, nessa época histórica, jamais haverá paz. Esqueça disso. É impossível termos paz sem Deus. Aquele jeito, aquele conceito que nós entendemos por paz exterior, paz entre os homens, aquela paz praticada de convivência entre os seres humanos, é impossível. É impossível, não poderá haver paz sem aceitar o príncipe da paz na nossa vida. Infelizmente, meu querido, o mundo inteiro tem rejeitado a Deus e tem rejeitado o seu Filho Jesus. Ele não gosta de Deus, nem de Jesus, nem de suas leis, nem de seus mandamentos. Ele não quer nem saber de Deus. Só haverá paz quando o reino de Deus seja estabelecido na terra, no milênio, naqueles 1000 anos de paz, onde fala a Bíblia, o Apocalipse.
Haverá um momento glorioso e grandioso quando o Filho de Deus volte, retorne à terra, quando Ele leve a sua igreja para o céu, e quando Ele retorne para estabelecer o seu reino, é quando haverá paz na terra. Mas por enquanto o que a gente vai conhecer é conflito e guerra e tudo aquilo que nós estamos vendo com nossos próprios olhos. Então não nos enganemos, irmãos. Não podemos nos enganar pensando de que pode haver paz sem Deus em nosso coração, sem Deus em nossa vida. Então a promessa diz que quando Ele venha e estabeleça o juízo sobre as nações, então essas nações converterão suas espadas em enxadões, as suas lanças em foices. Não haverá espada nação contra nação, nem aprenderão mais para guerrear. Então isso é a promessa, uma promessa profética da glória futura do verdadeiro Israel, que nós encontramos no livro de Isaías. Só quando Jesus vier, só quando o reino de Deus seja estabelecido na terra, é que nós vamos conhecer finalmente a paz que tanto desejamos. Então, nos dias de hoje, é impossível termos paz. Nós vamos continuar vendo com nossos próprios olhos o que estamos vendo hoje na atualidade. A profecia de Tessalonicenses deixa bem claro que tenhamos cuidado com os falsos profetas de paz, porque quando disserem paz, paz, que há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto de aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. Então é impossível termos paz no mundo em que vivemos se continuarmos do jeito em que as coisas estão acontecendo e vendo com nossos olhos, que as nações da terra, nações que inclusive começaram bem, aceitando Deus como o Senhor dos Senhores, deixando que Deus governe sobre as nações, que Ele seja o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas nós temos visto todo o contrário, que lentamente, dia a dia, nós temos visto como as nações foram se afastando das leis de Deus, do governo de Deus nas nossas vidas. Então o que vemos hoje em consequência? Homicídios, guerras. Olha aqui no Brasil, onde eu estou gravando esse programa aqui. O Brasil não está em guerra com ninguém, mas quando você olha para dentro, o que você vê é uma guerra horrorosa acontecendo, uma guerra urbana, como disseram nos jornais recentemente. Veja só no ano passado, em 2015, 58 mil pessoas foram assassinadas no país. A cada 9 minutos, uma pessoa é morta de forma violenta. No ano passado, o país teve 170 assassinatos por dia. O que é isso, meu Deus? Um país tão religioso como o Brasil. Diz que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez esse cálculo, essa estatística tão trágica. Morre mais gente assassinada no Brasil do que em países que estão em guerra, de fato. Na Síria, por exemplo, em 4 anos já morreram 256 mil pessoas. Em 4 anos, um país em guerra. Mas no Brasil, um país que não está em guerra com ninguém, nesse mesmo período de 4 anos, morreram mais pessoas, quase 300 mil pessoas. O que eu acho irônico, o que eu acho assim tão contraditório, o que eu acho assim tão humilhante e vergonhoso. O Brasil é considerado um país muito religioso, um país onde tem mais de 120 milhões de católicos, um país onde tem mais de 50 milhões de evangélicos, e muitos deles bem ativos. Um país onde a fé protestante é muito ativa e cresce, e até se tem falado em algumas nações do avivamento no Brasil. Eu não acredito nisso. Não tem avivamento enquanto nós tenhamos esses números, enquanto estejam acontecendo todas essas coisas. Um país que os espíritas cristãos são mais de 4 milhões de pessoas. Então é um país que busca Deus, é um país que está buscando a face de Deus. Então nós vemos aqui que esses dois tipos de paz, e a paz exterior que o homem procura, uma paz que é muito desejada, mas ela é impossível sem Deus.
Agora, a paz interior, aquela paz interna, ela é possível, e essa é a boa notícia que eu quero te dar. É possível conquistar a paz, recebendo a Jesus, o Filho de Deus, em seu coração. Eu posso te dar testemunho dessa transformação. Sempre tenho buscado ser um agente de paz. Eu queria mudar o mundo e fazer alguma coisa desde jovem, adolescente. Eu tenho sofrido muitas coisas e sempre me questionava, buscava o sentido da vida, o significado das coisas, para que estávamos aqui. Mas quando eu conheci Jesus, quando eu recebi Jesus no meu interior, minha vida foi transformada. E até os dias de hoje, quando eu tenho tempo com Ele, quando eu tenho meu tempo de oração, de intimidade na presença de Deus, a sua presença é tão forte, tão real, tão intensa, que ela transforma a minha vida. E isso me torna um pacificador, um agente de paz, um embaixador de paz, um proclamador do Evangelho da paz, um ministro de reconciliação. Isso faz que eu leve boas novas e a mensagem da paz de Cristo a todos os homens. E é possível você mudar a tua vida, é possível você ter paz no meio dessa tempestade que estamos vendo ao nosso redor. Esse tipo de paz interior, ela é possível. Essa é a paz que você consegue quando você tem um relacionamento com Cristo. Eu dou testemunho que isso é possível. Muitas vezes eu não entendia o que Jesus queria dizer quando ele deixou a promessa em João capítulo 14, 27, eu deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou, mas eu não lhes dou como o mundo a dá. Assim que não fiquem aflitos, nem tenham medo, isso na Bíblia, na linguagem de hoje. Mas veja só, no mundo nós teremos aflições. Muitas são as aflições do justo, fala a Bíblia. Nós não vamos evitar ser pressionados pelas batalhas, pelas perseguições, pelas provações, pelos desafios contínuos. Não temos como evitar isso. Estamos continuamente sendo atacados e bombardeados com conflitos e situações. Mas a boa notícia é que quando nós aceitamos Jesus em nosso coração, meu irmão querido, as coisas mudam. Então você se torna um com Deus e Ele faz de você um instrumento de paz para os outros que estão ao seu redor. Então talvez você se pergunte nesse momento: é possível viver em paz? Onde buscar a paz? Qual é a fórmula da paz? Qual é o segredo para ter paz? Já que não é possível ter paz, a paz exterior, de convivência com os outros, o que fazer para ter paz? O que temos que fazer nós para ter paz? Porque provavelmente você seja um pacificador, um agente de paz, mas seu vizinho, aquele que está próximo de ti, não quer saber de paz, só quer guerra, porque não tem Deus. Então, a Bíblia diz que não há paz para os ímpios. Aqueles que escolhem um caminho de paz, nunca haverá paz para os ímpios. Mas nós estamos falando para aqueles que desejam ter essa paz no seu coração. Nós não podemos buscar a paz fora de nossos limites. Não podemos buscar a paz em coisas, em experiências, em situações, porque tudo isso é temporário, é passageiro. Não podemos buscar paz tendo coisas, adquirindo coisas materiais, nem experimentando sensações prazerosas, etc. A paz precisa ser descoberta em nosso interior. Em teu coração, na tua mente, na tua alma, que Deus, o Deus da nossa paz, nos faz desfrutar de uma paz tão abundante, uma paz que excede todo o entendimento. Como podemos ter paz em um mundo de tantas dificuldades? Como podemos encontrar paz quando nós vemos ao nosso redor tantos conflitos, tantas guerras, tanto sofrimento, tanta loucura por parte do homem? Mas aí talvez você se pergunte: mas eu já tenho buscado a Deus, mas parece que Deus está em guerra comigo. Eu vou te explicar sobre isso, porque muitas vezes nós queremos nos aproximar de Deus, mas temos algo no nosso coração que ainda não temos entregado a Ele. Mas é possível ter paz no meio da tempestade.
as promessas da palavra de Deus para todo aquele que deseja paz em seu interior. A Bíblia diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Olha que promessa maravilhosa. É possível você ter paz se você busca a Deus e somente persevera em Deus. Isso está escrito em Isaías 26, versículo 3. Em Salmos 29, 11, há uma promessa maravilhosa que diz: o Senhor dará força a seu povo, Ele abençoará seu povo com paz. No Salmo 119, 165, a Bíblia diz: muita paz tem os que amam a tua lei, e não há para eles tropeço, não há nada que os faça tropeçar. Eu gosto muito dessa promessa. Muita paz tem os que amam a tua lei, a tua palavra. Olha, se você se deleitar com a palavra de Deus, é muito provável, meu irmão, que você seja uma pessoa cheia da paz abundante que há em Cristo Jesus. Em Isaías 54, versículo 13, escuta que linda promessa: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Olha que linda essa promessa para as famílias, para nossos filhos, para as próximas gerações. A paz de nossos filhos será abundante. Deus quer que conviver em paz com seus filhos. Deus quer que você seja cheio da sua paz, da paz de Cristo, que excede todo entendimento. Por isso, precisa entender como é que a gente faz então para podermos experimentar, viver em isso, porque talvez hoje em dia a sua realidade seja distinta. Talvez já possa escutar você: mas como é que eu não consigo? Como é que eu estou sofrendo tanto? Como é que estou passando por todas essas privações e humilhações? Como é que estou vivendo numa vida de tantos conflitos e minha casa parece ser um campo de guerra, ao invés de ser um lar aconchegante, um lugar de paz? Meu irmão, é bom você escutar isso. O que eu vou compartilhar com você, o que a Bíblia diz, o que devemos fazer para nós, que a nossa vida seja abençoada com a paz de Deus em nossos corações, para que nós possamos experimentar essa paz interior, que é possível viver em paz, é possível nós termos a paz de Cristo em nosso coração, é possível viver, conhecer ao Deus da paz, o nosso Jeová Shalom, o Deus de nossa paz. E eu preciso que você reflita nisso, que você abra sua mente, o seu coração. Se você não tem feito isso até agora, é muito provável que essa seja a raiz, essa seja a causa que está trazendo tanto conflito na sua vida, tantos problemas, tantas provações, e talvez porque você está vivendo um momento onde parece ser que todo o contrário da paz está acontecendo contigo. Em primeiro lugar, eu vou falar o seguinte para você: se você quer viver essa paz, se você quer experimentar um pouquinho dessa paz, talvez você só queira um pouco dessa paz, só quer um minuto de paz, só quer um instante onde minha alma esteja em quietude, em confiança. Eu tenho sofrido tanto. Se eu puder ter esse alívio de poder estar em paz, eu daria qualquer coisa por ter um minuto de paz. Mas escuta só, para você viver em paz, você primeiro precisa fazer as pazes com Deus. Busque a Deus, meu irmão, e você vai ter paz. Escuta só, a Bíblia diz: bem eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mas nós não vamos achar paz se nós não temos nos rendido a Deus, se nós não temos entregado o que Deus está pedindo de nós nesse momento. É impossível ter paz. A paz só é possível quando você deixa de guerrear com Deus, a paz do Espírito. Muitas pessoas oram e buscam a paz, mas não conseguem nada porque elas estão segurando alguma coisa.
Tem uma área nas suas vidas onde tem sido impossível entregar a Deus. Se você não fazer as pazes com Deus, se você não se reconciliar, você só vai conhecer a batalha. Se você vai conhecer o conflito, haverá um conflito chocando entre você e Deus. Porque é muito provável que você esteja em oposição, se opondo às leis espirituais de Deus. Então a sua vida será um conflito contínuo, uma guerra, uma batalha. Então aí você vai conhecer o Jesus guerreiro, que muitas vezes na Bíblia diz: não pensem que vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Se você não se render a Deus, você vai ir na contramão do propósito de Deus para a tua vida. Você só vai se conhecer guerra. Você vai estar em guerra, em rebelião contra Deus. Acho que essa é melhor a palavra. Então, que parte da sua vida você está segurando que ainda não se rendeu, que ainda não se submeteu? A Bíblia fala muito sobre morte. Nós precisamos morrer ao passado, morrer ao velho homem, morrer aquelas coisas que nos faziam afastar da presença de Deus. Hoje estava lembrando, quando preparava esse programa, eu me lembrei de um episódio do Forrest Gump. Lembra daquele filme onde participou Tom Hanks? Há um episódio muito lindo, eu me lembro desse filme, eu assisti muitas vezes, assisti com minha família, e esse filme estava cheio de lições, de paralelos com a vida, de analogias, de figuras, de mensagens, muito bonito. Assim, tem partes onde se exalta muito a Deus e a Jesus Cristo, e isso me encorajava muito, me atraía muito, por isso impactou minha vida esse filme. E há um episódio que eu nunca esqueço, e isso quero te dizer nesse programa. Talvez você lembre, se não assistiu o filme, assista. Forrest Gump, ele ganhou vários prêmios, né? Mas tem uma cena onde o Tenente Dan era o chefe do soldado Forrest Gump. Então ele tinha sido, toda a sua família tinha sido heróis de guerra, e todos eles tinham morrido no campo de batalha. E ele também queria, quando foi na guerra, ele também queria ser lembrado como mais um herói de guerra, seguindo a tradição da família. Só que quando ele já estava sendo vencido naquela guerra de Vietnã, o Forrest Gump salva a vida dele, né? Aí ele fica, para poder salvar a vida dele, tiveram que amputar a perna, muita coisa, ele foi no hospital. Só que ele ficou tão amargurado, tão ressentido, com tanta raiva, não somente de Forrest Gump, sino também de Deus, né? Então tem um episódio onde eles se encontram novamente, né? O Forrest convida ao Tenente Dan para fazer juntos uma travessia pelo mar e para pescar camarão. Quando chega um furacão, uma forte tempestade, ele, ao invés de ele se proteger, ele ficou bem exposto à tempestade e começou a brigar com Deus, começou a insultá-lo, a amaldiçoá-lo. Ei, venha me pegar, você não vai me pegar. E começou a brigar e a gritar com Deus. Foi uma parte muito forte, muito tensa, né? Uma tempestade estava acontecendo e ele brigando com Deus, sem nenhum temor de Deus, sem nenhum medo. Mas no dia seguinte, diz que os jornais apareceram contando a notícia que o único barquinho pesqueiro que tinha conseguido sobreviver foi o de Forrest, né? Que ele ia todo dia na igreja, sempre orando para poder pescar camarão. E o barco de Forrest Gump foi que pegou muito camarão. Mas não foi somente isso. O que aconteceu foi que, depois daquela briga na tempestade do Tenente Dan com Deus, ele resolveu fazer as pazes com Deus. E isso é uma parte muito bonita, porque no filme ele aparece falando com Deus e falando com Forrest Gump. Ele diz assim: Forrest, eu nunca tenho agradecido a você por salvar minha vida. Eu queria que você soubesse que eu estou muito agradecido por você salvar minha vida. E nesse momento ele faz as pazes com Deus. E eu me fiquei lembrando e pensando assim, em ti, em mim, quando nós passamos por certos conflitos na vida,
quando nós passamos por alguma tribulação, por alguma prova, a primeira coisa que precisamos pensar: será que tem alguma parte de minha vida que está em conflito com Deus? Será que estou segurando alguma coisa que Deus está me pedindo, que eu não entreguei ainda? Será que ainda não me consagrei a Deus por completo? Que é o que estou segurando na minha vida? Eu nesse momento especial da mensagem, eu preciso te lembrar: faça as pazes com Deus, se submeta a Ele, renda-se a Ele. Ele tem algo contigo, Ele tem um propósito com a tua vida. Então, a paz do Espírito será impossível se você não muda, meu irmão. E isso que nós precisamos mudar essa parte importante em nossa vida, em nome de Jesus. Então, como a gente faz para encontrar a paz com Deus? Em segundo lugar, decida você ser um pacificador. Seja um agente de paz. Irmão, a Bíblia diz: aparta-te do mal, faça o bem, busca a paz e segue-a. Busque a paz, meu irmão, seja um pacificador. Diz a Bíblia: bem-aventurados os pacificadores. A Bíblia toda nos fala sobre a importância de nós viver em paz uns com os outros. A Bíblia diz que, se é possível, em Romanos 12, 18, enquanto dependa de nós, estejamos em paz com todos os homens. Sigamos aquilo que contribui à paz e à nossa mútua edificação. Romanos 14, 19. Irmão, sejamos promotores da paz. Desejemos estar em paz com os homens e com Deus, em nome de Jesus. Muitas vezes nós somos culpados por não viver em paz porque estamos cheios de rancores, cheios de amargura em nosso coração, de falta de perdão. Somos pessoas com mau caráter, somos pessoas com um caráter insuportável, impossível de conviver em paz com os outros. Pessoas tóxicas. Não sabemos nos relacionar com os outros porque estamos cheios de mágoas, cheios de brechas em nossa vida, cheios de coisas que impedem que nós sejamos promotores de paz. Como é que você está pedindo por paz, mas a sua casa, o seu lar, é um campo de guerra? Meu irmão, seja um pacificador, seja um gerador de paz, seja criador de paz. Seja um ofertante de paz, um agente de paz, de transformação. Nós precisamos entender esse princípio, porque, meu Deus, irmãos, é terrível o que nós estamos vendo, né? O que estamos vendo na prática são pessoas que não conseguem viver em paz com os outros, nem internamente. Então, nosso lar são lugares de conflito, de guerra. Por isso que os filhos vão embora da casa. Por isso que as pessoas não conseguem ter paz uns com os outros. Meu Deus, é triste isso. É muito triste. Meu irmão, eu te encorajo a você aceitar Jesus no seu coração. Em nome de Jesus, se reconcilie com Deus. Faça as pazes com Deus. Seja um pacificador. Seja um agente de paz, tão necessário nesse momento. Seja um missionário do Evangelho, um pregador do Evangelho da paz. As nações da terra precisam conhecer o Deus de paz, a paz de Cristo que excede todo entendimento. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Filipenses 4, versículo 9. Ore comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Deus, por ter dado a sua vida pelos meus pecados. Obrigado, Senhor, por me amar tanto. Senhor, nesse momento, eu preciso ter paz no meu coração, no meu espírito. Eu tenho andado muito aflito, atribulado, cansado, com problemas, frustrado, até irritado com as pessoas. Me perdoe, Deus, me perdoe. Eu te peço em nome de Jesus que hoje, nesse exato momento,
que o seu Espírito Santo de amor venha sobre minha vida, que o Senhor transforme meu ser, que o Senhor transforme minha maneira de pensar, a minha mentalidade, meu velho homem, e que faça de mim um instrumento de paz, um instrumento de justiça nas tuas mãos. Jesus, me ajude a ser um bom exemplo na minha casa, no meu lar, e ser um embaixador da tua paz no meu próprio lar, com meus seres queridos, com meu cônjuge, com a minha família, com meus filhos, com meus pais. E se eu tenho feito o contrário, se eu tenho causado conflitos, por favor, eu me arrependo, Senhor, e me dê uma nova oportunidade de fazê-lo melhor nesse dia, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Meu querido Jesus é teu príncipe de paz. Lembre-se disso. Ele te ama e Ele tem um propósito, um plano maravilhoso para a tua vida. Deus te abençoe. Espero que tenha gostado desse programa. Estou à sua disposição para servi-lo. Aqui quem fala é Alberto Conte. Esse é o podcast Não Temas. Me ajude, irmão, a divulgar, compartilhe, leve essa mensagem para as pessoas ao seu redor. E que em nome de Jesus, eu oro que Deus use muito a sua vida como um instrumento de paz para as nações e para as pessoas que estão a seu redor. Jesus, Ele será chamado de Príncipe da Paz.